língua pode. Um bom dia a todos os ouvintes do programa. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja convosco. Um bom dia também àqueles que estão assistindo pela primeira vez. Precisamos falar mais e mais cada vez de Deus, de Jesus Cristo. E este é um curso básico da fé cristã, Deixa a Bíblia Falar, que nós estamos compartilhando com os ouvintes do programa. Na lição 1 deste curso, nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus falou no passado através dos profetas, nos últimos dias falou através de Jesus Cristo. Nós vimos no curso A Igreja Bíblica que depois que Jesus morreu por nós, ressurgiu, mandou o Espírito Santo de Deus aos apóstolos, que foram inspirados e pregaram essa doutrina, Deus falando ao mundo através dos apóstolos, que registraram toda essa doutrina e hoje se encontra na Bíblia. Hoje, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus conversa conosco através da Bíblia e nós conversamos com Deus lendo a Bíblia, estudando e orando para Deus. Na lição 2 nós vimos como estudar a Bíblia, que nós devemos ler a Bíblia, ficar naquilo que contém a Bíblia sem retirar nada e sem acrescentar nada. Na lição 3 nós vimos as alianças mosaica e cristã. Vimos que a aliança mosaica foi a aliança de Deus exclusivamente, somente com o povo de Israel. O Velho Testamento. E o Novo Testamento se encontra a aliança cristã, a aliança de Jesus Cristo, revogou a aliança mosaica na cruz quando morreu e derramou seu sangue. A partir dali, entramos e estamos na aliança cristã de Deus com toda a humanidade, não mais exclusivamente com um povo só, como era a velha aliança. Agora todos, de todas as nações, que aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se batizando, entrando, fazendo parte do seu reino, da sua igreja, faz parte dessa aliança cristã. Nós vimos na lição 4 sobre a divisão religiosa, mesmo no primeiro século, os apóstolos escrevendo essa doutrina, alertando que lá já existiam as divisões religiosas, Deus sempre primou por uma única igreja, a igreja que ele fundou, e nós vimos o homem acrescentando coisas a essa doutrina e hoje acrescentando coisas à Bíblia, não ficando só na Bíblia, tendo outras doutrinas, outros regramentos, e isso ocasionando a divisão religiosa. E Deus, Jesus, os apóstolos alertaram sobre isso e está registrado na Bíblia. Nós vimos na lição 5 e a lição 6 sobre a igreja bíblica, como era e como é e como deve ser a igreja bíblica, desde a sua fundação no dia de Pentecostes até os dias de hoje, até a volta de Cristo, como ela deve ser, a única igreja. Hoje nós vamos estudar na lição 7, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem foi Jesus? Qual a sua real missão ao vir ao mundo? A existência de Jesus Cristo é incontestável, devido às inúmeras provas históricas. Já no primeiro século, muitos tinham opiniões diferentes a respeito dele. Vejamos a passagem abaixo. Lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 16, Jesus falando com os apóstolos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, Jesus já estando no mundo aqui como Filho de Deus, para cumprir a sua missão de salvar a humanidade e morrer pelos nossos pecados, pois estudamos que o salário do pecado é a morte, a humanidade toda pecou e peca e merece a morte eterna, não só a física como a eterna também, mas Deus, desde a planificação do mundo, desde quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu lá, profetizou a vinda de Jesus para vencer Satanás. E o plano de Deus foi a vinda de Cristo, Filho de Deus, vir aqui na terra, morrer por nós sem nenhum pecado, ser nosso sacrifício para a nossa vida eterna. Então perguntou Jesus aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, um dos profetas. Nós vemos aqui que mesmo estando na presença de Jesus, vendo Jesus, as pessoas ainda não conheciam o Messias, muito embora Deus tenha profetizado no Velho Testamento a vida do Messias. E vocês, perguntou Jesus aos apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta afirmação de Pedro, depois tem a sequência da passagem bíblica, é uma afirmação revelada por Deus. Pedro, os apóstolos realmente entenderam quem é Cristo, que era o Filho de Deus vivo. E Cristo, nessa passagem, nós vimos no curso da Igreja Bíblica, ele segue profetizando que edificaria a sua igreja e o alicerce seria essa passagem, essa mensagem, essa afirmação. O alicerce da igreja de Cristo é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é a única autoridade, a igreja dele, e ele dita as normas da sua igreja. Há um só reino, como bem disse nosso irmão Randall na mensagem passada que nos passou, e está escrito na Bíblia. As pessoas de hoje precisam tomar uma posição com relação a Jesus Cristo, pois não há possibilidade bíblica
de se ficar neutro a ele. Vejamos o que Jesus disse e que está registrado lá na passagem em Lucas. Em Lucas capítulo 11, versículo 23. Jesus falando e serve para todos os que estão ouvindo hoje, toda a humanidade que ler a Bíblia. Aquele que não está comigo é contra mim. Quem não está com Jesus é contra Jesus. Não há outra possibilidade. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus, na Bíblia, nós vemos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, vários registros registrados pelos autores, inspirados pelo Espírito Santo. Jesus fez reivindicações audaciosas e fantásticas sobre si mesmo. Vejamos alguma delas. Jesus disse que ele existia antes de Abraão. Respondeu Jesus, está lá em João capítulo 8, versículo 58. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Nós que conhecemos as Escrituras Sagradas, sabemos quando Deus fez o mundo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho Jesus, estava presente no mundo, na criação. Então, eu lhes afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou. Ele disse que estava com Deus antes do mundo existir. Essa passagem lá de João, capítulo 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, Cristo, já sendo crucificado, pedindo para o Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus Cristo, o Filho da divindade de Deus, estando com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na criação do mundo, depois veio ao mundo, se fez homem, veio ao mundo para morrer por nossos pecados, aqui na cruz, agora diz, Pai, agora me glorifica junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Em João capítulo 17, Jesus fala, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Deus Pai já amava seu Filho. Ele também disse que descera dos céus. Em João capítulo 6, versículo 38, Jesus fala, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Deus Pai enviou Jesus Cristo para que cumprisse o planejamento de Deus, morrer pela humanidade, pela criação de Deus, pelos nossos pecados, e através dele termos salvação. Jesus disse que tinha toda a autoridade no céu e na terra. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 está registrado. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Deus Pai deu toda a autoridade para Jesus, nos céus e na terra. Com base nessas afirmações de Jesus, vindo por ele mesmo, a que conclusão o mundo hoje que não conhece a Cristo, lendo isso, a seu respeito, pode chegar? Chegar à conclusão que Jesus é exatamente quem ele disse, ou que ele é um mentiroso. Não existe meio termo. Ou se acredita e tem a fé em Jesus no que ele disse, ou não se acredita. Ninguém pode dizer, pai, eu admiro Jesus, mas não acredito que ele é quem ele diz ser na Bíblia. Pois as pessoas que admiram Jesus sem acreditar no que ele diz que ele é, no que está registrado na Bíblia, estariam admirando então mentiroso. É como o próprio Jesus disse, ou se está com ele, ou se está contra ele. Ou acreditamos em Jesus, ou não acreditamos em Jesus. Não existe meio termo. Vamos conhecer mais então sobre Jesus, aqueles que não conhecem a Cristo, e aqueles que conhecem, vamos relembrar mais sobre esse Salvador que um dia profetizamos e que cremos através do batismo. Jesus foi um homem comum. Quando veio aqui à Terra, ele foi um homem comum, mas extremamente incomum. No aspecto físico, Jesus foi um homem como qualquer outro. Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, ele nos diz, para os cristãos, seja a atitude de vocês, a dos cristãos, a minha, de vocês que são batizados, a mesma de Cristo Jesus, a mesma, que embora sendo Deus, ele veio ao mundo, não se considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas ele, sendo Deus, veio ao mundo como homem, se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele veio para servir a humanidade. Não veio para julgar, ele veio para servir, trazer o plano de salvação de Deus, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Obedeceu a Deus até a morte, e assim devemos agir. Obedecer a Deus até a morte. E a morte de Cristo foi morte de cruz. Cristo, como homem, Deus, também cansou-se. Olha essa passagem na conversa que ele teve antes da conversa com a samaritana. João capítulo 4, versículo 6. Havia ali um poço de Jacó, em Samaria. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Jesus, como homem, sentiu as mesmas coisas que sentimos. Cansou, sentou. Ele também teve fome. Jesus, quando foi para o deserto a ser tentado por Satanás. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Está registrado no Evangelho de Mateus. Então, são provas que Jesus veio ao mundo como homem, sentindo tudo aquilo que a gente sente. Ele teve sede. Jesus na cruz, quando estava crucificado, antes de entregar o Espírito a Deus, disse, né? Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, ele cumpriu o plano de Deus, veio como homem para morrer pelos nossos pecados, ser o nosso sacrifício, sem nenhum pecado. Para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Jesus sentiu-se angustiado. Jesus, lá no Monte das Oliveiras, prestes a ser preso para ser crucificado, está registrado em Lucas capítulo 22, versículos 41 a 44. Ele se afastou deles, alguns apóstolos que estavam com ele, a uma pequena distância. Ajoelhou-se, como homem sentindo os sentimentos, a agonia da morte que estava prestes a acontecer. Ajoelhou-se e começou a orar, conversar com Deus Pai. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Era pesado morrer na cruz pela humanidade, a morte, sentir a dor da morte. Ele orando para o Pai: se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. Assim devemos orar para o Pai hoje também. Aqui um exemplo de oração, submissão a Deus. Sempre quando pedirmos algo a Deus, pedimos com fé, mas que não seja feita a nossa vontade, porque Deus sabe qual é a melhor vontade para nós. E Deus sabia qual era a melhor vontade para Jesus. Ele tinha que cumprir o plano da salvação. Graças a esse plano, nós temos salvação hoje. Nós temos salvação em Cristo Jesus quando aceitamos como Senhor e Salvador e nos batizamos para termos uma vida santa, fiel a Deus, nos congregando com a igreja, buscando o conhecimento da palavra e a pregação do Evangelho, seguindo na leitura. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E esse é o papel da igreja hoje, do Espírito Santo que habita em todos os batizados. Quando nós batizamos, está lá em Atos capítulo 2, versículo 38, nós temos os pecados perdoados e recebemos o Espírito Santo como morada para habitar em nós, o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, assim como também os irmãos, o papel da igreja, devem fortalecer uns aos outros, edificar uns aos outros. Estando angustiado, Jesus, como homem, sentindo a angústia, a morte, ele orou ainda mais intensamente, intensificou a sua oração, sua conversa com o Pai. E o seu suor era como gotas de sangue, ao estresse, gotas de sangue que caíam no chão. Então, Deus, Jesus, sentiu angústia como todos nós, homens, sentimos. Jesus se emocionou na morte de Lázaro, grande amigo dele, nessa passagem registrada em João. Ao ver Maria, irmã de Lázaro, assim como Marta, e os judeus que acompanhavam o enterro de Lázaro, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E perguntou para eles: onde colocaram Lázaro? Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou, sentimentos de amor. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. A Bíblia diz que Jesus passou pelos sofrimentos e tentações comuns aos homens. Hoje nós passamos por tentações e sofrimentos, mesmo sendo filhos de Deus. E Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tenham ânimo, eu venci o mundo. E em Cristo Jesus, no Espírito Santo, em Deus, nós vamos vencer as nossas aflições e sofrimentos e tentações. O autor da carta de Hebreus registra esse fato, pois não temos um sumo sacerdote, um representante nosso perante o Deus Pai.
que é Jesus Cristo, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus é nosso advogado, nosso conselheiro perante Deus. Mas sim alguém como nós passou por todo tipo de tentação. Jesus, quando veio ao mundo como homem, passou, como nós passamos, por todo tipo de tentação e provação. A única diferença é que Jesus passou sem pecado. Por isso ele foi sacrifício honrado, glorioso por nós. Morreu na cruz sem pecados, pelos nossos pecados. As realizações de Jesus Cristo, extremamente incomuns, a exemplo das curas e milagres que realizou, testificam a respeito deles. Vejamos algumas. Jesus curou o filho de um oficial. Está narrado lá em João capítulo 4, versículos 46 a 53. Jesus curando o filho de um oficial. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Jesus, passando, se compadeceu-se da mãe da viúva que tinha um filho, e se compadeceu dela, não chore, ressuscitando o filho dela. Jesus fazendo milagres, comprovando os milagres, testificavam que ele, Jesus, era filho de Deus. Essa era a função dos milagres, testemunhar que Jesus era filho de Deus e que sua pregação, o seu evangelho, o seu ministério vinha de Deus. Jesus acabou com uma tempestade, acalmou uma tempestade. Ele estava no barco com os discípulos, com os apóstolos, uma tempestade, estava dormindo, e está registrado em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, ele levantando, repreendendo o vento e acalmando a tempestade. São provas de poderes que o Espírito Santo de Deus, quando Jesus se batizou, veio para junto de Jesus. Desde então, Jesus fazendo, operando milagres, coisas, testemunhando que Jesus era o Filho de Deus, estava aqui na terra, amando de Deus. Assim como nós vimos no curso Igreja Bíblica, e aqueles que fizeram o curso Espírito Santo, que futuramente veremos aqui na Rádio Escola da Bíblia, os apóstolos receberam o Espírito Santo prometido por Cristo, quando Cristo partiu, ressuscitou para o Pai, eles receberam o Espírito Santo com poder e também faziam milagres, testemunhando a pregação dos apóstolos que eles estavam amando também de Deus. Jesus ressuscitou Lázaro. Está lá registrado em João capítulo 11, nós lemos aquela mensagem onde Jesus chorou, se compadeceu de Marta e Maria, irmã de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus e ele ressuscitou Lázaro. Jesus curou um cego de nascença, está registrado no João capítulo 9. Jesus disse que veio aos perdidos, está registrado em Mateus capítulo 15, versículo 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Qual foi o propósito das realizações milagrosas por parte de Jesus? Já adianto aqui, assim também é o mesmo propósito das realizações milagrosas feitas pelos apóstolos e por aquele a quem os apóstolos transmitiram o poder por imposição de mãos, que não existem mais hoje esses milagres daquela forma. Propósito das realizações dos milagres por parte de Jesus e também por parte dos apóstolos e daqueles que fizeram, tinham uma finalidade: evidenciar quem ele era. No caso de Jesus, que ele era filho de Deus, apontar a verdadeira identidade de Jesus, testemunhar que ele era filho de Deus. E no caso dos apóstolos, só aqui um plus a mais, testemunhar que os apóstolos estavam pregando a mensagem de Deus, a sã doutrina de Deus. Em Mateus 11, capítulo 11, versículos 2 a 6, nos diz: João Batista, que estava preso, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos que seguiam João Batista, para lhe perguntar a Jesus: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João Batista, João, o que vocês estão ouvindo e vendo. As testemunhas visuais e auditivas do que Jesus fazia para testificar que ele era o Messias prometido por Deus. Jesus disse: os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados,
Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas, a mensagem, o evangelho de Cristo, o plano de salvação, a salvação que é em Cristo Jesus, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Feliz somos nós que não temos vergonha de sermos, de confessarmos a Cristo, que somos filhos de Deus, que somos cristãos e que pregamos o evangelho da salvação. Em João está registrado: havia um fariseu chamado Nicodemos. Olha o que Nicodemos disse, né, quando procurou Jesus. Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Como Nicodemos sabia disso? Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo. Quais sinais? Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas. Se não estiver com Deus, se Deus não estiver com ele, Deus estava com o Filho Jesus Cristo. Nicodemos acreditou. E Jesus seguiu na conversa com Nicodemos, que não está aqui e serve para toda a humanidade hoje. Não verão o reino de Deus se não nascerem da água e do Espírito. Da água, do batismo do Espírito, nascer de novo, receber o Espírito Santo para habitar dentro de você. E Nicodemos perguntou: mas como eu, homem velho, posso nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos não compreendeu, mas as escrituras mais tarde esclareceram que o nascer de novo se dá através do batismo. Paulo explica muito bem nas suas cartas, o autor de Hebreus também. Quando nos batizamos, morremos com Cristo na cruz. Quando surgimos, emergimos das águas, nascemos nova criatura, ressurgimos com Cristo. Somos nova criatura em Cristo Jesus. No dia de Pentecostes, na pregação de Pedro, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, as pessoas ficaram perplexas, né? Eram 18 nações reunidas em Jerusalém na festividade, várias línguas maternas, várias nações, vários povos, e os apóstolos recebendo o Espírito Santo de Deus com poder, falando nas línguas maternas daquelas nações todas, maravilhas sobre Deus. E o povo abismado: mas como podem esses galileus, falando nas nossas línguas maternas, várias línguas maternas? E Pedro se levanta e explica tudo o que estava acontecendo e prega o evangelho, prega Jesus Cristo. E o povo escuta atentamente, apavorados, pois foram considerados culpados da morte de Cristo, ajudaram a morte de Cristo. Eles disseram: o que faremos então para resolver esse grande pecado que cometemos? E Pedro, falando lá em Atos 2:38, se arrependam, se batizem para o perdão dos pecados e receber essa maravilha que é que os cristãos têm, o dom do Espírito Santo habitando no interior deles, no interior nosso, que nos ajuda dia a dia nessa caminhada com Cristo junto à sua igreja. Então, o fariseu disse isso e o Jesus respondeu ao Nicodemos, né? Jesus realizou na presença dos seus discípulos, João falando, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. João, o apóstolo João, registrando o seu evangelho, cita isso ao final. Muitas outras maravilhas Jesus fez, mas não estão registradas nesse livro. Precisaria muito mais páginas para registrar todas as maravilhas que Jesus fez. Mas esses foram escritos para que vocês, eu e você que está ouvindo, e os que vão nascer até a volta de Cristo, a humanidade, para que nós todos creiamos que Jesus é o Cristo. É pela fé, lendo a Bíblia e acreditando que isto é verdade. Pela fé em Cristo Jesus, que o Espírito Santo que habita em nós, o Filho de Deus, e crendo que tenham vida em seu nome. Nós, cristãos, nós cremos que temos vida em Cristo Jesus. Graças a Deus, toda a sua revelação foi registrada e se encontra na Bíblia. Graças a Deus. Por isso nós temos o que seguir. Tanto o Velho Testamento, onde se encontra a aliança mosaica, que ela serviu para nos levar até Cristo,
assim como o Novo Testamento, onde se encontra a aliança cristã, que foi registrada pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, a fim de que tenhamos pleno conhecimento da vontade de Deus para os cristãos hoje. Por isso que a humanidade precisa urgentemente não só ler a Bíblia, ler, estudar, compreender e praticar. Com a nova aliança, nós conhecemos quem é Jesus. E Pedro nos respondeu na Bíblia: quem é Jesus? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para cumprir o plano de salvação estipulado por Deus na criação do mundo, salvar a humanidade. Pois nós somos pecadores e merecemos a morte, mas graças a Deus, quem está em Cristo Jesus terá a vida eterna. Jesus teve uma vida humilde e de atitudes a serem seguidas pelos cristãos hoje. Jesus foi humilde. Seu nascimento numa família simples, em circunstâncias ainda mais simples, nos mostram isso. Profecias no passado, no Velho Testamento, falaram sobre a humildade de Jesus, e Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos indica que isto foi proposital. Paulo escrevendo na segunda carta: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês. Era Deus, se fez pobre, se fez homem, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus Cristo humilhou-se perante a todos, assumindo a posição de servo, inclusive ensinando os seus discípulos sobre a humildade. Cristo falando, está lá em Lucas registrado: pois quem é o maior, o que está à mesa ou aquele que serve? Não é o que está à mesa? Hoje nós respondemos: sim, é o que está à mesa, aquele que está sendo servido. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Se Jesus, Filho de Deus, veio ao mundo para servir, nós temos que servir uns aos outros, aos irmãos e a Deus e à humanidade. Nós somos servos de Deus. Em outra ocasião, Jesus lavou os pés dos discípulos. Era uma cultura lavar os pés quando entrasse nas casas para fazer refeições, porque andavam de sandálias, chinelos, as ruas empoeiradas, não tinha asfalto, calçamento. Então era tradição cultural lavar os pés. E esse trabalho geralmente era feito pelos servos escravos. E Jesus humildemente lavou os pés dos apóstolos, dando um ensinamento, está em João, registrado em João capítulo 13. Jesus lavando os pés dos apóstolos e dizendo ao final: vocês compreendem o que eu estou fazendo? Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois ele realmente é, e é até hoje, mestre e senhor. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, e é mestre nosso, nosso senhor, nosso salvador, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Não é de forma literal, mas a lição aqui: se eu servir a vocês, vocês também devem ser servos uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como ele fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas. Felizes serão se as praticarem. Felizes são as pessoas que servem ao próximo hoje. Quando Jesus entrou em Jerusalém para ser aclamado como rei, infelizmente, o povo judeu não entendeu o termo dessa palavra rei. Só foi entender depois da morte de Cristo, da pregação do evangelho pelos apóstolos. Alguns foram entender e nós entendemos hoje. O povo judeu esperava um Messias rei que reinasse aqui na terra, que tirasse o povo da escravidão. Jesus disse que o seu reino não era deste mundo. Não veio com esse propósito. Ele veio para reinar em nossos corações, reinar como edificar a sua igreja, os seus seguidores, os membros do seu corpo, ele é o cabeça, para assim reinarmos aqui na terra como igreja e reinarmos nos céus. Então, ele entrou segundo a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, sentado num jumentinho. Essa profecia foi registrada no Velho Testamento, cria de animal com carga. Então, está registrado lá em Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 5, Jesus entrando em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes:
Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, jumentinho e cria de jumento. Jesus falou que veio cumprir a lei, principalmente cumprir todas as profecias ditas a seu respeito. E cumpriu. Morreu depois na cruz, foi ressurgido por Deus, glorificado por Deus, e na morte na cruz a velha aliança foi extinta, revogada, e entrou a nova aliança cristã com toda a humanidade, não mais apenas exclusiva de um povo, agora para todas as nações que o aceitarem como Senhor e Salvador. Jesus era compassivo. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42 nos registra isso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, olha a fé, se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. Lucas capítulo 19 nos registra: e quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, olhando a cidade daquele povo que Deus escolheu na velha aliança, como exclusivo para fazer uma aliança, chorou pelo povo de Israel, povo da velha aliança, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, falando aqui da queda de Jerusalém que aconteceu, né? E te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Cristo tendo compaixão. Jesus amava as pessoas, Jesus se interessava pelas pessoas, especialmente pela situação espiritual das pessoas. E Jesus, Deus, o Espírito Santo, se interessam hoje por toda a sua criação. Jesus voltará, e muitos zombaram desde o primeiro século pela demora da volta de Jesus. E Pedro deixou registrado lá que Deus tarda porque ama a sua humanidade. Ele quer que mais pessoas sejam salvas. Por isso que ele demora. Por isso a necessidade hoje de nós pregarmos o Evangelho para que mais pessoas conheçam a verdadeira história de Deus, de Cristo, da salvação, do plano da Bíblia. Está registrado na Bíblia. Eu sempre digo para minha família, para a igreja, a qual os irmãos que a gente se reúne aqui, que embora Cristo demore a voltar, embora a vontade dele é que mais pessoas sejam salvas, mas nós não vamos demorar para morrer fisicamente. Isso é uma verdade, nós morreremos fisicamente. Por isso não devemos tardar de conhecer o Evangelho e de sermos discípulos de Cristo, filho de Cristo, integrantes do reino de Cristo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não podemos nos demorar, porque se morrermos sem pertencer ao corpo de Cristo, não teremos a vida eterna. A vida passa como um sopro. Preste atenção na sua vida e veja, constate isso. A vida passa como um sopro. Mesmo que Jesus demore a voltar por decisão dele, por amor dele à sua criação, nós não temos muito tempo nessa vida aqui. A vida é carnal, pois morreremos fisicamente. Que morramos em Cristo Jesus para termos vida eterna. Jesus foi manso. Em nenhuma circunstância de sua vida ele perdeu o controle. Ele sempre agiu com bravura. Jesus foi puro. Ele viveu uma vida de total pureza. Jesus nunca pecou, por isso ele sim foi propiciação para os nossos pecados, pois nunca pecou, nunca agiu com malícia ou segundo as intenções. Está registrado lá em João capítulo 8, versículo 46. Qual de vocês pode, Jesus falando, pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade,
por que vocês não creem em mim? Muitos não creram em Cristo. Muitos hoje não creem em Jesus. Na palavra escrita na Bíblia, na aliança cristã, muitos não têm a fé em Cristo Jesus, que o que está registrado na Bíblia é a verdade, é a sã doutrina registrada pelos apóstolos, que foi inspirada pelo Espírito Santo, prometido por Deus, por Cristo, e que foi recebido no dia de Pentecostes, e ali surgiu a igreja, fundada por Cristo, prometida por ele, profetizada no Velho Testamento, planificada por Deus. Jesus se definiu. Ele se definiu como o pão da vida. Ele disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, fome espiritual. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus se definiu como a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz no meio das trevas. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como a ressurreição e a vida, na conversa com Marta, irmão de Lázaro, ele disse que ele era a ressurreição e a vida. Quando Jesus conversou com Marta, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós que cremos em Cristo Jesus, mesmo morrendo fisicamente, e vamos morrer, nós viveremos eternamente, espiritualmente com Deus. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá espiritualmente. Crês tu isto? Perguntou para Marta. E a Marta creu e Lázaro foi ressuscitado. E seremos ressuscitados espiritualmente na vinda de Cristo para aqueles que estiverem dormindo. Cristo se definiu como o caminho e a verdade e a vida. Aqui eu vejo como muito importante. As pessoas oram para pastores, presbíteros, santos, imagens, buscam a Deus através dessas pessoas, pedem bênçãos, salvações, curas para santos, imagens, e Cristo disse que Ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus senão por mim. Eu não chego a Deus através de um pastor, de um presbítero, de um evangelista. Eu chego a Deus nas orações através de Cristo Jesus. Este é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Deus. Deus é formado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Jesus é Deus. Primeiro, a Bíblia nos diz que nós devemos honrá-lo da mesma maneira que honramos a Deus. Além disso, o Pai a ninguém julga. Cristo falando, registrado em João capítulo 5, versículos 22 e 23. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, aquele que não honra Jesus Cristo como Filho de Deus, também não honra o Pai que o enviou. Jesus e Deus são um único ser. Eu lhes dou a vida eterna, Jesus falando, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Conhecemos a Deus através de Jesus que o revelou. Respondeu Jesus, registrado no Evangelho de João: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, se realmente conhecessem a Jesus, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. As pessoas queriam conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia, conheça a história de Jesus nos Evangelhos e você vai estar conhecendo a Deus, o Criador de todas as coisas do universo, da criação, de tudo. A Bíblia diz que Jesus é Deus. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne, Jesus, vindo ao mundo como homem, e viveu entre nós. Eu fico imaginando, né, tomar a Deus, né? Se eu estivesse lá na época do primeiro século com Cristo, será que eu também não teria negado a Cristo como muitos negaram?
Ele viveu entre a humanidade e muitos negaram, mas graças a Deus também muitos o aceitaram. Graças a Deus os apóstolos aceitaram, receberam o Espírito Santo, fizeram discípulos e registraram. Está tudo na Bíblia para hoje nós conhecermos a Cristo. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Hoje nós vemos e conhecemos a glória de Cristo, a glória que veio do Pai, porque está registrado na Bíblia. Devemos ler, estudar e conhecer e praticar a palavra de Deus e pregar essa palavra da salvação. Cristo está vivo. Jesus ressuscitou de fato. Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, alertando, né? Irmãos, quero lembrar-lhes, e serve para nós hoje, os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, ou seja, o evangelho, a aliança de Cristo que está na Bíblia, a qual vocês receberam e no qual estão firmes, a qual nós temos à disposição e graças a Deus estamos firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Por meio desse evangelho, nós somos salvos. E por meio desse evangelho, aqueles que não estão ainda salvos, membros do corpo de Cristo, serão salvos se aceitarem. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Para nós, desde que nos apegamos firmemente à palavra que está descrita na Bíblia, no Novo Testamento, na Aliança Cristã. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Se nós não nos apegarmos a essa palavra, também estaremos crido em vão. Não só apegarmos, a lermos, estudarmos e cumprirmos, praticarmos. Pois o que primeiramente ele transmitiu foi o que recebi. Paulo, que recebeu, transmitiu. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme está na Bíblia Sagrada. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme está registrado na Bíblia Sagrada. E apareceu para Pedro e depois para os 12. Depois disso, apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda viviam naquela época, quando Paulo estava pregando, embora alguns já tenham adormecido. Hoje, todos aqueles que ouviram essa passagem, leram essa carta, adormeceram. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses, apareceu também a mim. Apareceu o apóstolo Paulo, quando ele era fariseu, perseguidor cristão, e Paulo viu Jesus, recebeu revelações e foi um dos maiores apóstolos que caminhou, pregou o evangelho. São várias cartas de amor e de pregação. Como uma que nasceu fora de tempo, um apóstolo fora de época. Jesus vive e viverá, e estamos aguardando a volta dele. A consequência da ressurreição de Jesus Cristo é que, de fato, ele é o Filho de Deus e digno de inteira confiança. Deus glorificou o Filho, o ressuscitando. Passagens de Mateus dizem isso, passagens de Paulo aos Romanos também dizem. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Jesus Cristo escolheu Paulo a dedo. O Evangelho, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, Cristo, e mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus ressuscitou o seu Filho, glorificando a Cristo. Cumpriu com seu papel aqui na terra e nos trouxe a salvação. Conclusão dessa lição de hoje, irmãos e ouvintes do programa e aqueles que porventura irão assistir pela playlist. Não esqueçam dessa ferramenta, irmãos. Anunciem essa ferramenta para os amigos de vocês, para os irmãos. Várias lições que estão à disposição para aqueles que não conhecem a palavra, que possam ouvir e ver os vídeos estudando a Bíblia. É importante a pregação do Evangelho. Jesus faz um convite especial a toda a humanidade hoje, irmãos. É um convite especial e que devemos observar o que está sendo oferecido por Jesus Cristo, pois é maravilhoso. Jesus falou e fala a todos e fala até a sua volta. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração.
e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Graças a Deus, nossas almas, nosso espírito tem descanso em Cristo Jesus, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo continua nos dias de hoje sendo o mesmo que vemos nas páginas da Bíblia. A realidade da sua existência, a sua identidade, a veracidade dos seus ensinos e o fato de que ele está vivo devem mudar a nossa perspectiva de vida por completo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Registrou isso o autor da carta de Hebreus. Que Deus abençoe a todos nesse dia e para sempre. Dizes coisas degradantes quando não